Retornamos aqui ao nosso programa Dose Certa, hoje com o Dr. Emanuel. Emanuel, uma das dificuldades da cidade é a falta de uma UTI neonatal. Como é que você avalia isso? Você já trabalhou, inclusive, para a vinda de uma UTI neonatal. É verdade. É assim, eu não me conformo muito com a nossa cidade não ter uma UTI neonatal. A UTI neonatal hoje é imprescindível. Quem trabalha com gravidez de risco, com diabetes, hipertensão, não pode trabalhar sem UTI neonatal. Você acha que a nossa cidade caberia uma UTI neonatal particular ou pública? Como é que você vê isso? O problema da instalação da UTI particular é que se você não tem nenhuma pública na cidade, as ordens judiciais vão chegar para que você atenda, que é justo, mas isso dá um prejuízo economicamente, você inviabiliza. Ou melhor, administrativamente. Administrativamente você acaba inviabilizando uma UTI particular se você interna o paciente do SUS. Não tenho nada condições, não é isso, mas tem que ter um equilíbrio. Existe um programa do Estado de compras de leitos, de vagas de UTI neonatal, sim, UTI adulto. Infelizmente, isso na nossa cidade nós não temos nem o que oferecer. Eu acredito que a gente vai ter uma evolução para a implantação de uma UTI aqui. Se Deus quiser. Urge uma UTI na nossa cidade. Quando os seus pacientes necessitam de um aporte de UTI neonatal, o que você faz? Bom, normalmente eu ofereço ao paciente a minha ida a um lugar que tem UTI neonatal. Aí tem um deslocamento. É claro, deslocamento é óbvio que existe. Não dá para fazer isso pelo convênio. Mas em Friburgo, em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, a gente vai fazer. No Rio tem algumas maternidades de ponta que a gente trabalha já há algum tempo. Você mesmo já foi comigo algumas vezes lá para operar. E a gente vai. E quando a paciente não pode arcar com os custos, ela tem o mesmo direito. Nós encaminhamos para algum colega, amigo que a gente possa... E graças a Deus, Emanuel tem ótimos colegas em outras cidades. Ou então, nessas maternidades de ponta, você pode falar com o chefe de clínica e normalmente eles recebem bem as pacientes. Só não dá para ter situações de você ter um bebê que vai ter um risco grande de problemas e não dar à mãe e ao bebê a possibilidade que ele tem da UTI, já que ele tem direito pelo convênio. Então você não pode tirar a possibilidade de não haver problemas, porque depois você pode ser responsabilizado por isso. Com certeza. Em relação aos cuidados que a mãe deveria ter, que a mãe pode tomar, para se evitar um parto prematuro, a gente sabe que a infecção urinária, que outras situações podem levar a um risco de um parto prematuro, de uma ruptura de bolsas. O que você pode falar em relação a isso? Bom, existem alguns fatores, mas primeiro é o pré-natal, né, Maurílio? O paciente tem que fazer pré-natal, isso hoje já está melhor. O pré-natal tem que ser feito de uma maneira correta. A gente tem muita mãe jovem. A gravidez na adolescência é muito complicada. Você acha que aumentou ou diminuiu o número de adolescentes grávidas? Aquelas tenras idades de 14, 15 ainda continuam aparecendo? Olha, tem menos, mas tem muita gravidez na adolescência. Muita gravidez. E múltiplas, né? Porque a mãe tem um, o outro não se cuidam. Então, isso é um fator que dá alguma complicaçãozinha ou pode piorar um pouco o acompanhamento do pré-natal. Até porque a menina, ela não está com o corpo dela tão bem preparado, às vezes não está completamente formado. A responsabilidade dela às vezes é um pouco diversa, a família nem sempre aceita bem e o acompanhamento pré-natal às vezes é postergado. E aí algumas coisas podem acontecer. Mas em relação à infecção urinária, é um grande fator, o maior fator causador da prematuridade. E é importante que o médico colhe os preventivos também na grávida. As grávidas às vezes têm medo de fazer preventivo durante o pré-natal. Olha só, eu só não faço o pré-natal durante a gravidez, o preventivo no início da gravidez, que é a paciente que está com o preventivo dela em dia. Tá? A paciente que não tem o preventivo em dia, que o preventivo já tem mais de um ano, ele deve ser colhido durante a gravidez. Às vezes a gente evita um pouquinho aquele início, porque às vezes na colheita sangra um pouquinho, a paciente fica preocupada, assustada. Mas fazemos a colheita depois da 12ª semana. Mas nada impede de ser feita a colheita nas primeiras semanas. Não existe problema nenhum em relação a isso. Então eu acho que a colheita do preventivo, pesquisa de algumas bactérias que causam infecção urinária ou causam infecção vaginal e que possam ascender pelo colo e facilitar uma ruptura de bolsa. Então é importante a colheita da citologia e o controle da infecção urinária. A gente tem que pedir exame de urina no pré-natal. Às vezes pode ser esquecido, né? Não pode ser esquecido, não deve ser esquecido.
E uma outra coisa também que alguns não pedem, mas a gente não pode esquecer do nosso citomegalovírus. Eu insisto muito no citomegalovírus. Citomegalovírus é um tipo de virose que é um vírus que pode causar alguns problemas. É um vírus que pode causar algumas dificuldades, realmente, se a mãe tiver a doença durante a gravidez. Então, muitos não pedem, mas eu acho que seria uma coisa importante da gente fazer. Como a toxoplasmose, que é uma outra doença, como a rubéola, que as pessoas conhecem um pouco mais, a sífilis, o exame de AIDS, o Mauro Romero sempre voltando com a sífilis, né? A gente não pode esquecer. Houve um retorno grande à sífilis. Interessante. Há uns 2 ou 3 anos atrás, e o governo conseguiu dar uma melhorada. Mas e o HPV, né, Maurício? Também que é uma outra doença que, quando você tem uma baixa de imunidade, ele cresce, como é na gravidez. Então, o problema é que os jovens, principalmente os jovens, têm uma vida sexual sem o uso da camisinha. Volto eu para a preocupação do uso da camisinha, para evitar realmente esse grande número de doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem. E isso, no pré-natal, tem alguns riscos maiores, né? Porque o que o Emanuel falou é muito sério. A imunidade da grávida diminui. Então ela fica mais propensa a ter todos esses tipos de doença. Qualquer tipo de doença é mais fácil de acontecer. E uma queixa muito comum também são daqueles corrimentos, né? A grávida tem um pouco de secreção porque os hormônios mudam a coisa normal da vagina. A vagina, que é ácida normalmente, fica básica durante a gravidez. Com isso, os bichinhos que vivem ali crescem, né? E é mais fácil da mulher ter corrimento e ter infecções. Uma outra dúvida, às vezes, que elas têm em relação à atividade sexual durante a gravidez. Isso traz algum problema? Eu acho que uma vida sexual com cuidados, não vejo nenhum problema da grávida ter vida sexual. É claro que sem excessos, uma vida sexual do casal, uma rotina deles, eu não vejo nenhum problema, acho até que é uma coisa saudável, desde que os dois achem isso, que o marido e a mulher concordem dessa forma. Existe um mito que o homem engravida junto, Emanuel? Alguns homens têm desejo, engordam um pouco mais. Você já viu isso no seu consultório? Maurício, às vezes o marido diz que está grávido também. Engorda? Você nunca viu? Engorda, ganha um peso. Maurício. Bom, na realidade o marido sempre engravida junto com a mulher. A gravidez é do casal. Mas os sintomas que você quis dizer, os sintomas, o marido diz que ele está enjoado. Eu vou falar que não é. A gente faz parte de ser um marido atuante, claro. Né? Parceiro, companheiro ali que está junto. São fatores psicossomáticos aí, né? A gente vai para mais um intervalo e vai voltar falando com o Emanuel sobre os cuidados do pré-natal.